Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir entendimento da tua palavra. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor possa operar na vida de cada ouvinte, ó Pai. Aqueles que estão aqui na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, aqueles, ó Deus, que nos acompanham através das redes sociais, que em algum momento, Senhor, estarão chegando esta palavra aos seus ouvidos, que o Senhor os abençoe agora, e que nós, ó Pai querido, possamos compreender o que o Senhor reservou para nós neste tempo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: João Batista não operou sinais. Irmãos, quando nós olhamos ao nosso redor, nós que somos da igreja de Jesus, já presenciamos Deus operando de forma milagrosa, já ouvimos Deus falar com pessoas através da mensagem, através da palavra. Nós já estivemos em vários lugares e podemos observar essas experiências ao redor do mundo. E nós temos hoje a internet, basta que nós possamos abrir e nós vamos ouvir testemunhos, nós vamos ouvir pessoas dizendo o que Deus fez na vida delas, através da oração, através de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nós temos muitos testemunhos, muitos mesmo. Só, irmãos, que quando, por exemplo, no caso de João Batista, não havia nenhum sinal no ministério dele, ele não tinha operado, Deus não tinha operado através da vida dele nenhum milagre, Deus não tinha realizado nada grande, tanto é que a palavra é clara aqui. Deus não havia operado nenhum sinal através do ministério de João Batista. Mas qual era o ministério de João Batista? Preparar o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui nós vamos entender o seguinte: Deus, por exemplo, pode ter dado um dom especial ministrado através do Espírito Santo para você poder cantar, outro para pregar, outro para ajudar nos serviços. Cada um de nós aqui vai ter, ministrado pelo Senhor, dons diferentes. Assim como nós não somos iguais uns aos outros, a forma de Deus usar cada pessoa vai variar. Por isso que nós não podemos medir a atuação de Deus pela forma como o Espírito de Deus usa a pessoa A, B ou C. Se eu estou apresentando Jesus, eu já estou cumprindo o ministério dele na minha vida. Se Deus te usar com curas, glória a Deus. Se Deus te usar com palavra de conhecimento, glória a Deus. Se Deus te usar com palavra de sabedoria, glória a Deus. Mas isso, meus irmãos, é uma consequência da ação do Espírito Santo. Não é algo que é determinado por mim ou por você. O que é que nós temos que estar? Nós temos que estar abertos e dizendo ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você se coloca à disposição de Deus, o que acontece? Deus vai usar a sua vida, ministrar através de você da forma que Ele bem quiser. Preste atenção aqui, que eu quero mostrar para vocês em Hebreus 2:4. Hebreus 2:4 vai nos mostrar assim, olha. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, não, é o 4. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo,
distribuídos pela sua vontade. Então, por favor, repita assim após mim: os dons são do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então, veja bem, nós temos, por exemplo, essa pasta que é a pasta do nosso projeto. Então, nós distribuímos essa pasta para aqueles que quiseram pegar. Então, ela foi distribuída livremente. Foi doada para que você pudesse estar conosco no propósito. Vamos supor que você tem uma bicicleta, ela é sua, e você quer deixar aquela bicicleta com alguém para ela usar. Você pode vender, você pode doar, porque ela é sua. Então, aqui você compreende que os dons são do Espírito Santo. Então, o que acontece? Alguém poderia falar assim: olha, eu tenho o dom de curar. Vamos supor que eu tivesse o dom de curar. Se eu tivesse o dom de curar, eu poderia curar quem eu quisesse, porque o dom seria meu. Então, se é meu, eu curo quem eu quiser, se o dom é meu. Assim como se a bicicleta é minha, se eu quiser deixar alguém andar, se eu quiser doar, se eu quiser vender, ela é minha. Preste atenção nesse raciocínio. Mas o dom, ele não é meu. Deus pode me usar para orar por alguém e ele ser curado? Sim. Mas o dom não é meu. Se fosse meu, eu poderia entrar no hospital e curar todo mundo. Eu poderia sair e ir para um lugar onde tem muitas pessoas enfermas e curar todo mundo, se o dom fosse meu. Porém, nós lemos aqui: os dons são do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Se nós entendermos esta primeira parte, nós vamos compreender como Deus nos usará, como Deus nos direcionará. Porque se eu já entendo que nada é meu e tudo é dele, eu já estou no caminho certo. Se eu achar que eu tenho alguma coisa, que eu tenho posse de um dom espiritual, eu posso me complicar. Porque este dom, se ele é do Espírito Santo, ele só vai agir conforme a vontade do Espírito Santo, conforme o desejo do Espírito Santo. Não poderia deixar de mostrar para vocês também, em 1 Coríntios capítulo 12, aqui nós vamos encontrar a direção de Deus para o exercício e também para nós sabermos quais são estes dons e outros que o Espírito de Deus pode nos usar. 1 Coríntios 12, 1 em diante. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, se você já consegue falar Jesus é o Senhor, o Espírito Santo já está agindo na sua vida. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha o aprendizado. Se for útil para Deus curar, Ele vai nos usar para curar. Se for útil para Deus nos usar para dar uma palavra, o Senhor vai nos usar para dar uma palavra. Se for útil para Deus nos usar para fazer algo extraordinário, o Senhor nos usará para fazer algo extraordinário. Então você entenda que o Espírito Santo vai agir através de nós para aquilo que for útil. Para quem? Para nós? Não, para Ele, porque tudo é por Ele e para Ele. Vamos seguir aqui, veja que o apóstolo está explicando, versículo 8. Porque a um
pelo Espírito, veja, não é pela pessoa, é pelo Espírito. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outros, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Por favor, repita assim após mim, bem alto. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Olha aí. O Espírito Santo, para a edificação da igreja, pode usar todos nós dentro desta visão. Mas não é algo que vem do pastor, ou que vem do irmão A, B ou C, mas é algo que vem do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ao longo da história, ele agiu na vida das pessoas como ele quis. Ele operou na vida das pessoas da forma que ele desejou. Para algumas pessoas, elas são muito usadas por Deus nos dons de cura. Outras pessoas são muito usadas por Deus na palavra de sabedoria. Outros são muito usados por Deus na palavra de ciência. Outros são muito usados por Deus na variedade de línguas, na ministração. Há relatos, irmãos, de pessoas que, por exemplo, viajaram para a Alemanha e chegando na Alemanha, o Espírito de Deus falou através da boca daquelas pessoas em alemão para evangelizar uma pessoa. A mesma pessoa não sabendo falar o idioma. Acontece, meus irmãos, em lugares distantes, em línguas que muitas pessoas não sabem falar, mas o Espírito Santo sabe. E às vezes ele faz com que aquele servo dele, aquela serva dele que está ali, fale naquela língua conhecida daquelas pessoas, mesmo a pessoa não sabendo o que significa, mas o Senhor usa essas pessoas para levar o Evangelho e a palavra de Deus aos outros povos. Vejam, meus irmãos, Jesus provavelmente falava aramaico e fazia as orações em hebraico, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Vamos traduzir para os nossos dias. É como se Jesus falasse o português e o espanhol e a Bíblia, o Novo Testamento, fosse escrito em inglês. Por quê? Porque é a língua que muitas pessoas falam. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, que, por exemplo, a forma de Deus agir ao longo dos séculos e ao longo das eras é conforme a dispensação dele, é conforme o querer dele. Existem muitas pessoas que querem pedir, por exemplo, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso agora. Eu quero que o Senhor faça aquilo na semana que vem. Irmãos, nós podemos pedir sim. Agora, o atender ou não depende dele. Quando você se coloca à disposição de Deus, quando você se coloca diante de Deus, o Senhor, Ele vai te usar para a glória do nome dEle, conforme Ele deseja. Então, qual é a nossa posição? É de serviço, é de trabalho. No que o Senhor precisa de mim hoje, nesse domingo, Pai? Essa é a sua oração. Como eu posso ser útil ao Senhor hoje? Eis-me aqui na tua presença para ser usado pelo Senhor, através dos dons ministeriais, através dos dons espirituais, através de qualquer coisa que eu tiver que fazer. Eu me coloco à inteira disposição do Senhor. Irmãos, uma coisa que eu noto aqui na igreja, espetacular,
é que vocês vejam que esse púlpito de acrílico, ele só fica bonito se ele estiver bem limpo, como ele está agora. Eu já fui pastor em outras igrejas que o púlpito ficava sujo. Por quê? Porque se você não limpar bem limpinho, de longe não aparece, mas de perto aparece. Por exemplo, eu me incomodo com coisa pequenininha. Eu reparo o detalhe. Agora, o que acontece? Às vezes eu vejo a nossa irmã Maiara abraçada com esse púlpito aqui, jogando em... Então ela faz o que? Ela deixa Deus usar ela para fazer isso aqui. Tá bonito assim, por quê? Mas tem alguém fazendo isso. Você compreende o que está acontecendo, meus irmãos? O que você precisa entender? Para nós estarmos aqui na igreja, existem pessoas trabalhando para que essas portas estejam abertas. Para nós fazermos qualquer coisa na obra de Deus, nós precisamos de homens e mulheres que estejam à disposição de Deus para realizar aquilo que for necessário. Muitas vezes, irmãos, não vai ser usar este microfone aqui na frente. Muitas vezes vai ser fazer muitas outras coisas. Nós temos aqui na igreja o varal solidário que fica ali fora. E as irmãs ficam ali, os irmãos, as pessoas que nos ajudam do grupo de missões, e ficam ali os demais que não são, mas que também estão ali atendendo, orando pelas pessoas, conversando com as pessoas. O que eu quero te mostrar, irmão? Deixa Deus te usar conforme a sua vontade. Porque nós muitas vezes queremos ver o agir de Deus do nosso jeito. Nós queremos ver a ação de Deus de acordo com aquilo que nós pensamos. Ah, mas eu gostaria tanto que Deus fizesse tal coisa. Eu queria tanto que Deus operasse de tal forma. Irmãos, vamos nos render ao Senhor e dizer: Pai, opera conforme Tu queres. Faça conforme a Tua vontade. Eu estou à disposição do Senhor. Eu estou à disposição da Sua obra. Eu estou à disposição de fazer aquilo que Te agrada. Qual é a nossa missão? É apresentar Jesus Cristo para as pessoas. É falar do Senhor Jesus. A evangelização é apresentar o Cristo ressuscitado. Então, quando eu faço isso, eu já estou cumprindo o ministério. Mas vamos supor que eu vá apresentar Jesus para uma pessoa que está precisando muito de uma palavra de conhecimento. De repente, o Espírito de Deus vai te usar e você vai dar uma palavra de conhecimento para aquela pessoa naquele momento. Não quer dizer que você vai falar a palavra de conhecimento para 100 pessoas no mesmo dia. Pode ser que seja para uma pessoa. Aí de repente você vai fazer uma visita e ali tem uma pessoa que está enferma, que está precisando de uma cura. E você ora, ministra a cura divina e de repente aquela pessoa fica curada. O que isso significa? Significa que Deus te usou naquele momento nos dons de curar. Que Deus te usou no outro momento na palavra de conhecimento. Que Deus te usou no outro momento na palavra de sabedoria. Porque os dons são do Espírito Santo. A questão aqui, meus irmãos, é a disponibilidade nossa em nos submetermos à direção de Deus para a nossa vida. Deus, Ele vai te colocar em lugares, Deus vai te dar determinadas oportunidades para que você ministre, para que você fale, para que você ore, para que você imponha as mãos. E isto não é algo que vem de nós, mas vem do Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas. Não é algo que às vezes você está se propondo, ou você está falando, ou você está fazendo. Não, o próprio Deus pode movimentar o lugar, pode mover as pessoas e colocar você ali para fazer aquilo que é necessário. O que nós temos que entender? Eu estou na direção do Espírito Santo. Você está na direção do Espírito Santo de Deus. Esta igreja é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E quando Deus te direciona, quando Deus te abençoa, quando Deus opera através da sua vida, o que Ele está fazendo? Ele está alcançando pessoas. É igual quando eu vejo aqui, olha só o tanto de teclado que tem aqui. Eu não sei nem onde botar o dedo aqui. Eu nem sei como isso funciona. Vocês entendem, meus irmãos?
como Deus, Ele dá o dom para cada pessoa. Quando nós estávamos aquela vez que o Lucas estava hospitalizado, que todos nós oramos por ele, eu já falei para vocês que a minha oração, eu falei: Senhor, olha aí os teclados aí, Senhor, é a tua obra, olha, Senhor, ajuda, meu Deus, como será, o que será de nós sem o Lucas? Entende, meus irmãos? Quando você ora por alguém e você diz: Senhor, eu quero vê-lo na tua obra, eu quero vê-lo no teu altar, eu quero vê-lo na tua presença, eu quero vê-lo diante da tua face. É isso, meus irmãos, que agrada a Deus. O serviço, o trabalho, o você se dispor, o você se entregar e você se colocar na presença dele como servo. Eu sei que nós temos muitas coisas para buscar, mas a primeira coisa, nós não podemos buscar as outras sem buscar a primeira, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus, Ele vai te usar. Deus, Ele vai te direcionar primeiro para fazer aquilo que lhe agrada, primeiro para fazer aquilo que engrandece o seu nome, e depois o Senhor vai prosperar você, vai curar você, vai restaurar você, vai abrir portas para você, vai fazer as coisas acontecer ao seu redor. Mas em nenhum momento você vai dizer: fui eu. Em todos os momentos você vai dizer: foi Ele, foi Ele, foi Ele, para que Ele cresça, para que o nome dEle seja engrandecido. E quem é que nós estamos pregando então? Apocalipse nos dá a direção. Apocalipse 1, 9 em diante. Eu, João, que também sou vosso irmão, esse é o apóstolo, e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como a de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Laodiceia, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Olha a visão do Todo-Poderoso. É este Jesus que nós estamos pregando e que nós estamos anunciando. É por isso que todos os dias da nossa vida nós vamos dizer: convém que Ele cresça, convém que Ele seja exaltado, convém que Ele seja glorificado, convém que o nome dEle esteja acima de todo nome. Irmãos, não importa a forma como Deus vai me usar,
Não importa a forma como Deus vai te usar. Pode ser com sinais extraordinários, ou pode ser aqui limpando esse púlpito. Mas uma coisa você tenha certeza: Deus, Ele vai guiar os seus passos e a sua vida. Se você tem o compromisso de fazer Jesus crescer, se você tem o compromisso de anunciá-lo, convicção de anunciá-lo, Ele fará de você um servo leal, um servo fiel, alguém que permanece diante dEle, alguém que vive para a glória dEle. Mas isso, meu irmão, é a vontade dEle, não é a nossa. O meu chamado para você hoje é que Jesus cresça na sua vida, de verdade. Às vezes, quando a gente quer chamar a atenção de alguém, a gente fala: fulano, você parece que não cresceu, você já é adulto, você tem que ter responsabilidades. Às vezes a gente fala isso para as pessoas, porque as crianças, elas não têm responsabilidade, não têm boleto para pagar, não têm coisas para acertar, mas nós temos, nós adultos temos. Então nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de servos, a nossa responsabilidade de trabalhadores, a nossa responsabilidade de fazer o nome de Jesus crescer, de fazer o nome de Jesus ser exaltado, de fazer o nome de Jesus ser glorificado. Hoje você pode tomar esta decisão e assumir essa responsabilidade, independente da forma que Deus vai te usar, independente da direção que Deus vai dar para a sua vida. Ah, pastor, mas eu gostaria de estar fazendo isso, eu gostaria de estar fazendo aquilo, eu queria tanto fazer mais. Na maioria das vezes eu sento com pessoas e elas falam assim: ah, pastor, eu queria tanto estar fazendo mais. Irmão, então faça. Você compreende? Se a gente ficar só na vontade de fazer e não colocar em prática, nós vamos ser aquelas pessoas contemplativas para o resto da vida. Chegou um tempo, irmãos, que foi esse tempo na vida de João Batista, onde as pessoas testemunharam: olha, realmente ele não opera sinais, ele não opera milagres, mas tudo que ele fala de Jesus é verdade. Entendeu? Essa é a nossa missão como igreja. Tudo que nós falamos de Jesus é a verdade. Tudo que nós falamos de Jesus vai acontecer. Tudo que nós falamos de Jesus vai ser colocado em prática. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu clamo a Ti, ó Deus, em favor de todos.